Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. E mais uma vez, para si que está aí no Brasil e em Portugal, a acompanhar-nos pelo sistema Canção Nova, nós saudamos aqui da terra da promessa, da terra amada por Deus. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. O Senhor tem vindo a revelar-se como aquele que cumpre todas as expectativas que nós esperamos, aquele que é para nós a luz e, acima de tudo, aquele que quer trazer a cada um de nós a paz. Hoje, mais uma vez, o Senhor vai entrar, colocar-se no meio dos seus discípulos e dizer: a paz esteja convosco. Vamos acolher então essa paz. Vamos caminhar primeiro com os discípulos de Emaús, que têm aquela experiência magnífica daquele encontro durante o caminho, e depois entrar novamente dentro de casa e com os discípulos acolher esta mesma realidade de uma ressurreição, que é uma esperança de uma vida nova para mim e para ti. Todos os anos, após o domingo de Páscoa, os cristãos da Terra Santa refazem um caminho para Emaús, para fazer memória a um dos principais eventos que testemunham a ressurreição de Cristo. Durante a celebração, tradicionalmente o presidente explica a passagem bíblica que refere-se ao episódio do encontro dos dois discípulos com Jesus e recorda que, mais que o encontro, o evento de mais de 2000 anos fala da partilha do pão. Em seguida, o Evangelho de Lucas narra que os discípulos, após reconhecerem seu mestre, voltam a Jerusalém e comunicam aos apóstolos o ocorrido. Emaús fica a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Hoje, somente uma família de cristãos vive na pequena aldeia palestina de Qubeib, segundo relatos, o local da antiga Emaús. Para aqueles homens não havia uma distância que os segurassem, pois não cabia dentro deles tanta alegria e sentimento que não podia ficar somente com eles. Fazer memória é algo muito típico do povo dessa terra, e seja em Emaús ou no cenáculo onde segue as aparições de Jesus, a minoria cristã não se importam com a distância. Para essa gente, o importante é fazer parte da partilha do pão, que hoje é atualizada na celebração da Eucaristia e na partilha com os irmãos. Um jeito concreto de agradecer aos religiosos que há centenas de anos cuidam dos lugares santos e os mantêm abertos para que milhares de peregrinos cristãos e não cristãos de todo o mundo possam visitar. O segredo da estrada que conduz a Emaús está todo aqui. Mesmo diante das aparências contrárias, nós continuamos a ser amados por Deus. E Deus nunca deixará de nos amar. Deus caminhará sempre conosco, sempre, mesmo nos momentos mais dolorosos, também nos momentos mais feios, também nos momentos de derrota. Ali está o Senhor, e esta é a nossa esperança. E hoje a palavra de Deus torna-se presente novamente diante de nós. E diz-nos assim o Evangelho deste dia. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer ao partir o pão. Enquanto isto diziam, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dominados pelo espanto e cheios de temor, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus então: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu. Tocai-me e olhai que um espírito não tem carne, nem ossos, como verificais que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como na sua alegria não queriam acreditar de assombrados que estavam, ele perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa que se coma? Deram-lhes um bocado de peixe assado e, tomando, comeu diante deles. Depois disse-lhes: foram estas as palavras que vos disse quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo quanto a meu respeito está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Messias havia de sofrer e ressuscitar de entre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser anunciado em seu nome a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas.
Caros irmãos, hoje o Evangelho começa por nos falar destas duas pessoas, destes dois homens, que na tarde do domingo de Páscoa tiveram uma experiência forte e envolvente com o Senhor Jesus. A história dos discípulos de Emaús é verdadeiramente intensa. Se recordamos esse episódio, que apesar de não estar declaradamente no nosso texto bíblico, nos inspira para que nós possamos refletir nele, vemos aqueles dois homens que podemos dizer iam tristes, iam cabisbaixos, iam com aquela ânsia de terem acreditado num homem e afinal as suas expectativas tinham ido por aí abaixo. Então Jesus vem e coloca-se ao seu lado. Se a semana passada e hoje também no Evangelho nós vemos um Jesus que se coloca no meio, aqui também vemos aquele que caminha com aqueles discípulos. Mas o que é que tendes? Por que é que estáis tristes? Tu não sabes o que aconteceu a Jesus de Nazaré? E Jesus começa a falar-lhes das Escrituras. Começa a falar-lhes que havia necessidade de que tudo isso acontecesse. Também hoje o Evangelho nos vai falar precisamente dessa necessidade que a Escritura se cumprisse, de que Jesus sofresse, de que Jesus ressuscitasse e depois, diz-nos o texto deste domingo, que fosse anunciado a todos os homens, partindo precisamente aqui de Jerusalém e daqui ser espalhado para todo o lado. O Evangelho de Lucas tem esta dinâmica. Ao longo de todo o Evangelho, tudo deve culminar para Jerusalém. Mas a partir do momento em que Jesus ressuscita, o que é que hoje o texto bíblico nos diz? Que tudo deve sair de Jerusalém e ser levado a todas as nações, a todo homem, a todo aquele que tenha a possibilidade de acreditar. Mas ainda olhando para estes discípulos, depois de terem escutado como Jesus lhe falava através das Escrituras, coloca-se à mesa com eles. Entra na intimidade, partilha com eles aquele momento de interioridade e depois dá-se a conhecer no partir do pão. É aqui então que nós pegamos no Evangelho de hoje. Eles não podiam conter esta alegria e regressam de Emaús até a Jerusalém, até este lugar, envolvidos com certeza pela dinâmica da ressurreição, a dinâmica da alegria, a dinâmica do ressuscitado. E chegam aqui a este lugar e contam essa mesma experiência a todos os discípulos que aqui estavam reunidos. Depois disso, vemos que Jesus volta a colocar-se no meio deles. Mais uma vez o Senhor se coloca presente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então é isso que o Senhor faz mais uma vez. Coloca-se no meio dos discípulos. Coloca-se no meio daqueles que acreditam. E o que é que lhes diz? Aquilo que eu vos disse a semana passada. A grande mensagem da ressurreição que é esta. A paz. A paz esteja convosco. Esta paz que deve ser anunciada por mim, Pedro, mas também por ti, irmão, que através deste sistema de comunicação ouves esta palavra. A ti que um dia recebeste o batismo, é-te dada esta missão. Anunciar a paz do Senhor. Anunciá-la onde? Na tua casa. Anunciá-la no teu emprego. Anunciá-la acima de tudo diante de ti. Dessa forma nós poderemos ser construtores de paz. Este Jesus, mais uma vez, volta a mostrar aquelas que são as marcas do seu amor. Olhai as minhas mãos, olhai os meus pés. Essas são as marcas de um amor que o Senhor convida a tocar, que o Senhor convida a ver, que o Senhor convida a sentir como verdadeira prova do seu amor por cada um de nós. Depois continua a falar-lhes das Escrituras, a dizer que era necessário. Não é simplesmente uma opção que podia acontecer ou não. O amor de Deus, deste Deus que entrega o seu Filho único, deste Deus que é capaz de dar o seu Filho para ser levado até uma cruz, tinha de passar por este momento e por esta experiência. O dar a sua vida, o oferecer a sua vida. Não aquele que está apegado a este dom que um dia lhe foi dado por Deus de viver, mas aquele que sabe que toda a sua vida deve ser direcionada em levar todos os homens até Deus. Então o convite que hoje é feito a cada um de nós é de sermos testemunhas disto mesmo. E testemunhar é ser mártir. Testemunhar é envolver-se com uma história. Testemunhar é aquele que num tribunal vai ter que justificar aquilo que vê. E nós, com o nosso coração, com os olhos do nosso coração, também fomos capazes de ver um Cristo que ressuscita, um Cristo que vem para que nós possamos viver.
Então sejamos também nós testemunhas. Não tenhamos medo de dizer ao mundo, eu sou cristão. Não tenhamos medo de dizer ao mundo, eu acredito. Mas sejamos homens e mulheres que se deixam envolver no projeto de Deus, que se deixam envolver num projeto que também esse mesmo projeto é para a salvação dos outros e que nos deixemos tornar mártires do Senhor e, se necessário, dar a nossa vida por Ele. Quantos homens e quantas mulheres nós vemos que nos dias de hoje são chamados a ser testemunhas, mártires, não simplesmente com as suas palavras, mas ser mártires e testemunhas com a sua própria vida. Não precisamos de derramar o nosso sangue, mas precisamos de derramar o nosso amor e as nossas palavras. Então hoje, mais uma vez, vos deixo a bênção de paz que do ressuscitado brota, que do lado aberto de Jesus vem para cada um de nós. Então, para todos vós, a bênção do Senhor Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site